Beth Williams, uma menina de 17 anos, foi assassinada com um tiro de espingarda na cabeça em maio de 1961. O caso é ainda mais triste do que parece, porque Beth fez várias tentativas de tirar sua própria vida e estava tão desesperada para dar um fim em si mesmo que chegou a implorar seus amigos que a ajudassem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, e se você gosta de casos criminais e teorias, já vai se inscrevendo aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos vídeos novos por aqui. Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist de todos os casos que a gente tem aqui no canal para você maratonar depois que assistir o vídeo de hoje. Agora, bora pro caso. Elizabeth Jane Williams nasceu em 11 de agosto de 1943 em Odessa, no Texas. A Beth era filha da Mary e do John. A Mary trabalhava em uma empresa multinacional e o seu pai John era um carpinteiro. A Beth era a filha mais velha de 4 filhos que o casal teve, e a família da Beth se considerava ser uma família muito religiosa. Eles eram muito ativos na igreja, participava de várias ações que a igreja fazia e também costumava participar de ações sociais da comunidade. A Beth Williams amava teatro e ela participava de um grupo de teatro da escola que estudava. Ela era muito ativa nesse grupo de teatro e a maioria das vezes ela ocupava os papéis principais. A Beth também adorava escrever, então ela mantinha um diário onde escrevia tudo o que acontecia nos seus dias e tudo mais que passava pela sua cabeça. E todo mundo que conhecia a Beth dizia que ela era uma garota linda, de olhos azuis, que tinha uma risada contagiante. Os pais da Beth a descrevia como uma garota sensível e muito religiosa, mas parecia que, na verdade, eles não tinham noção da vida privada da sua própria filha. Alguns alunos que estudavam com a Beth na classe de 1961 diziam que ela era uma menina bem promíscua e também tinha um pensamento muito avançado para sua época. Algumas pessoas diziam que a Beth era um pouco snob, mas os seus amigos a descreviam como uma pessoa de pensamento livre. Mas todo mundo tinha que concordar que a Beth era uma menina muito inteligente, linda e muito fascinante. Mesmo com todas as regras e todas as restrições que existiam naquela época, a Beth saía e dormia com os meninos, mesmo sem ser casada ou mesmo sem estar namorando com eles. Entre eles estava um menino chamado John McHarrigue. O John, ele era muito popular na escola por ser jogador de futebol, então todas as meninas queriam a sua atenção. As pessoas que conheciam o John Mac diziam que ele era muito bonito, mas que tinha mais músculos do que cérebro. No verão de 1960, o John Mac e a Beth começaram a se ver e o John tratava a Beth muito bem. A Beth era uma menina alegre, ousada e extrovertida. Ela usava blusas apertadas sem sutiã em plena década de 50 e 60. E o John, ele era o padrão de homem de classe média que se esperava naquela época. Mas parecia que quando o John estava com a Beth conseguia tirar dele o seu lado mais engraçado e o John acabava se sentindo livre quando estava com a Beth. Mas apesar de gostar muito da companhia da Beth, de gostar muito de dormir com ela e de estar presente na sua vida, o John nunca assumiu a Beth publicamente como sua namorada. E isso afetava muito a Beth, porque ela gostava muito do John, ela queria estar com ele e queria que todo mundo soubesse que eles tinham um relacionamento. Mas o John deixava claro que o relacionamento dos dois era uma coisa casual, então eles mantinham esse relacionamento em segredo, o que deixava a Beth muito frustrada e com muita raiva. Se sentindo muito chateada e muito frustrada por não poder ser a namorada do John Mac, a Beth começou a ficar com um amigo dele que também era jogador de futebol americano da mesma escola, com a intenção de deixar o John com ciúme e de provocar alguma reação nele, mas vendo de que nada adiantou aquilo tudo que ela fez, a Beth se tornou uma menina triste, frustrada e dramática, entrando em uma grande depressão. A Beth amava escrever, então ela usava o seu diário como forma de expressar
tudo que ela sentia. A Beth deixou em seu diário uma carta muito triste, mostrando tudo que ela estava sentindo naquela época. Eu vou deixar essa carta aqui embaixo para vocês, no primeiro comentário fixado, e eu vou ler um pedacinho dela, só um pedacinho, para que vocês tenham noção do que a Beth estava sentindo naquela época. Abre aspas, ela disse assim: estou consumida por um vazio ardente e solitário que tomou conta de mim, do meu corpo e da minha alma. Eu tenho que lutar contra isso, se quiser viver, eu sei o que tenho que lutar. Ou então ele vai me puxar para baixo, mas tão baixo, naquele poço ingrato de medo, dor e solidão. Os amigos da Beth achavam que tudo aquilo não passava de um drama que ela estava fazendo, mas com o passar do tempo, a Beth foi se tornando uma menina cada vez mais triste, mais deprimida e claramente estava precisando de ajuda. John Mac já estava em um outro relacionamento com uma menina popular da época e ela tinha os comportamentos padrões que se exigia nas meninas de classe média que tinha aquela mesma idade da Beth. Ela era muito diferente da Beth em seus comportamentos e o John já tinha apresentado essa menina para os seus pais e para os seus melhores amigos. Isso com certeza afetou demais a Beth. Para conseguir lidar com toda essa situação, a Beth acabava se envolvendo com outros homens. Então ela se envolveu com um cara que era muito mais velho que ela, ele era um DJ da rádio local, mas esse relacionamento também era um relacionamento escondido, porque esse cara era muito mais velho do que ela e isso não era aceito naquela época. E a Beth acabava mantendo todas essas coisas que aconteciam na vida dela em seu diário. Ela também colocava em seu diário todas as suas saídas, todas as suas fugidas durante a noite e também todas as experiências sexuais que ela tinha com os homens que ela dormia. E uma certa vez, o pai da Beth acabou achando o diário dela e acabou lendo tudo que estava escrito naquele diário e ficando muito impressionado com tudo que ele leu, porque na cabeça dele, a filha dele era uma menina pura, uma menina super religiosa e jamais faria tudo aquilo que estava escrito naquele diário. A Beth começou a se relacionar com um menino chamado Bill. Ele também era do time de futebol americano da escola e parecia que a Beth estava muito envolvida nesse relacionamento e até tinha criado sentimentos pelo Bill. Mas assim que a história vazou, as coisas começaram a ficar bem ruins para Beth. As pessoas riam dela nos corredores e a vida da Beth passou a se tornar um inferno dentro da escola. O sonho da Beth era estudar teatro em uma universidade fora da cidade, o que também seria muito bom para sua cabeça, com tudo que estava acontecendo da escola, todo mundo falando dela na cidade. Mas assim que o pai dela descobriu o diário e viu tudo que estava escrito ali, ele rasgou a carta da universidade que ela tinha passado e disse que ela não iria para a faculdade, que ela teria que arrumar um emprego, iria continuar morando ali com eles e continuar frequentando a igreja. Com toda a pressão dentro da sua casa, com todo o clima na escola, a Beth começou a acreditar que a única solução para se ver livre de tudo aquilo seria acabar com a sua própria vida. Beth chegou a perguntar para alguns dos seus amigos se eles teriam coragem de matar. Todos negaram, é claro, e então a Beth resolveu fazer isso por conta própria. Ela acabou tomando alguns medicamentos com a intenção de tirar a sua própria vida, mas os medicamentos não fizeram efeito, então no máximo que ela teve foi uma dor de estômago. No dia 19 de março de 1961, a Beth chegou em casa tarde da noite, depois do ensaio que tinha tido do teatro na escola. Ela entra na sua casa, vê a sua mãe no sofá, dá boa noite para sua mãe, explica o motivo de ter se atrasado e então vai para o seu quarto. No dia seguinte, pela manhã, a mãe da Beth tenta entrar no quarto para chamar a filha para ir para a escola e ela nota que a porta está trancada e a Beth não está respondendo. A mãe da Beth então dá a volta no quintal da casa porque o quarto da Beth tinha uma porta que dava acesso para a rua. Ela encontra essa porta aberta e quando ela entra no quarto da Beth, a Beth não está dentro do quarto e também não está em lugar nenhum do jardim da casa. A Mary, mãe da Beth, fica muito assustada com aquela situação, então ela decide entrar em contato com a polícia para reportar o desaparecimento da sua filha. A polícia diz que ela precisa aguardar no mínimo 48 horas para que se iniciasse as buscas, mas a Mary estava tão desesperada atrás da sua filha que conseguiu fazer com que os investigadores começassem a procurar
pela Beth antes das 48 horas. A Gayla Ross era uma das melhores amigas da Beth, então a polícia chamou ela para conversar com ela, achando que ela teria alguma informação que pudesse ajudar a encontrar a Beth. Inicialmente, a Gayle e o grupo de teatro começaram a falar que não sabiam de nada, mas depois eles começaram a dizer que a Beth era uma menina diferente, era bem ousada e que ela costumava se encontrar à noite com homens. O quarto da Beth tinha uma porta que dava acesso para a rua, então ela podia sair e entrar do seu quarto sem ser vista por sua família. E ela fazia isso quase todas as noites. A Beth era uma menina de 17 anos, bem sensual, que tinha uma vida noturna bem ativa e não se importava de sair com os meninos e dormir com eles apenas por diversão. Os amigos da Beth contaram para a polícia que ela costumava se encontrar à noite com os homens e que há 7 meses atrás ela estava namorando o John McHarrick, que era o jogador de futebol americano da escola onde eles estudavam. A polícia descobriu que depois do ensaio daquela noite, a Beth foi para casa de carona com o jogador de futebol americano da escola que ela estudava. Então ele deixou ela na frente da sua casa e dirigiu seu carro até os fundos da casa da Beth. A Beth então entrou em sua casa, deu boa noite para sua mãe, entrou no seu quarto, trocou de roupa, colocou o seu baby doll cor-de-rosa e saiu pela porta que dava acesso para a rua e entrou no carro desse jogador de futebol novamente. Dentro do carro, a Beth e esse jogador começaram a se beijar, começaram a se relacionar e depois de um tempo, um outro carro chegou atrás dele. A Beth olhou para trás e logo reconheceu que era o carro do John Mack, então ela sai do carro desse jogador de futebol, se despede dele e entra no carro do John. Esse jogador de futebol que deu a carona para Beth foi quem contou essa versão para a polícia. Então no dia 22 de março, a polícia chama o John Mack para prestar depoimento. E durante o depoimento, o John começa a negar toda aquela história, dizendo que, na verdade, a última vez que ele viu a Beth foi no ensaio de teatro junto com todo mundo e viu ela pela última vez por volta da meia-noite dentro da escola. Mas os policiais começaram a apertar o John e aos poucos ele foi contando o que de fato aconteceu naquela noite. John Mack disse aos policiais que havia deixado a Beth no local onde costumava caçar com seu pai e que poderia levar os policiais até lá. Então eles entram no carro e começam a dirigir por uma estrada saindo da cidade. Eles param próximo a um lago onde o John costumava caçar com seu pai. E assim que chega no lago, eles descem do carro e o John começa a tirar sua roupa na frente dos investigadores. E quando a água já está mais ou menos na altura do seu peito, ele mergulha e tira do fundo o corpo da Beth. A Beth estava vestindo o seu baby doll cor-de-rosa, com pesos amarrados na sua cintura e com um ferimento à bala na sua testa. Quando os policiais perguntaram para o John Mack por que ele fez aquilo com a Beth, ele simplesmente disse que fez aquilo porque ela pediu. Ele disse que ela sempre pedia para que ele a matasse. Ele sempre negava, então John acabou concordando e daí ele e a Beth começaram a planejar como seria esse dia. O John Mack e a Beth passavam horas por dia planejando como seria esse dia, então eles resolveram que o John pegaria os pesos da cortina do teatro para enrolar no corpo da Beth para que ela não boiasse no lago, arrumou a espingarda calibre 12 do seu pai e marcou o dia e o horário que iria encontrá-la na sua casa. Assim que chegaram no lago, os dois saíram do carro e o John Mack pediu para Beth escolher um lugar que ela gostasse mais para que ele pudesse matar. Beth disse que estava sentindo um pouco de frio, voltou no carro, pegou o seu casaco e colocou no corpo. Ela escolheu um lugar próximo à margem do lago e se posicionou dizendo para John que ela estava pronta. Antes de atirar na cabeça da Beth, o John Mack pediu para ela que desse um beijo nele para que ele pudesse se lembrar dela para todo sempre. Então ela beija o John e assim que eles terminam de se beijar, ele pede para ela se ajoelhar e então dá um tiro de calibre 12 na sua cabeça. Depois que a Beth já estava morta, ele enrolou os pesos na cortina na sua cintura e jogou o corpo dela no lago, aguardando que o corpo afundasse.
O John disse que naquele momento ele sentiu pena da Beth, o mesmo que ele sentiria por um gato que estivesse jogado na rua em uma noite escura de chuva. Mac foi acusado de homicídio em primeiro grau, mas as pessoas começaram a dizer que na verdade tudo que aconteceu foi culpa da Beth, ela que era uma menina fácil e ela que tinha arruinado com a vida do John Mac. O John era um homem no padrão do que as pessoas esperavam de um homem daquela época, além de ser uma pessoa de classe média. Já a Beth era uma menina pobre, de vida fácil, que se relacionava com todos os homens que tinha vontade. O povo da cidade de Odessa, no Texas, ficou do lado de Mac. No julgamento do John Mac, a principal testemunha de defesa dele foi a própria Beth. Mesmo já estando morta, os policiais leram uma carta que a Beth havia escrito que isentava o John de qualquer culpa pelo que tinha feito. Na carta que o júri leu, a Beth isentava o John de qualquer culpa pelo que tinha feito com ela. Ela dizia que há muito tempo estava lutando com ela mesmo. Disse também que o John Mac era um amigo e havia concordado em ajudá-la nessa missão. Pediu também para que ele não fosse julgado e não sofresse as consequências do que tinha acontecido com a Beth. O advogado de defesa do John acabou dizendo que ele passou por um surto temporário enquanto segurava e apertava o gatilho daquela arma. Então o John foi acusado de homicídio, mas acabou sendo absorvido pela acusação. O John McHerring não perdeu o seu status social, continuou seguindo a sua vida em liberdade. E para as pessoas que moravam na cidade de Odessa, o John, na verdade, era mais vítima do que a garota que matou. John se casou e se divorciou 2 vezes e continuou vivendo na cidade de Odessa até o dia 5 de janeiro de 2019, quando morreu aos 75 anos. Será que a Beth estava tentando fazer o jogo com o único objetivo de chamar a atenção do John Mac para que eles se reaproximassem? Comenta aqui embaixo pra mim que eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo o link das cartas da Beth para vocês lerem e também uma playlist de todos os casos do canal para vocês maratonarem agora, beleza? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!